Dois irmãos ali que gostam de pular num rapel, um negocinho mais hardcore, né? Mas quem já correu aqui, quem já viu alguém correndo, quem já fez caminhada, corrida? Quando o corredor, eu só fico vendo, né? Comprou modinha agora, né? Todo mundo tá correndo. Aí quando o corredor vê a linha de chegada, ele fica mais animado para terminar, né? Ele usa os últimos, vamos dizer assim, as últimas forças dele para finalizar, não é? Assim é a igreja do Senhor. Nós estamos respirando por aparelho, irmão. Nós estamos quase mortos. Mas nós estamos usando a nossa última força para chegar ao final e levar também pessoas. Porque o capítulo 16, o versículo de número 12, Jesus vai dizer: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Segura aí que vai vir, segura, senta que lá vem a pedrada, né? Coloca o capacete e lá vem uma pedrada aí. Hoje, se Jesus fosse abrir, né, o seu entendimento para falar e contar para você tudo que ele tem para fazer, você suportaria? Então assim, Jesus ele dizendo para os discípulos, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Então assim, o que o Alessandro viveu lá em cima foi algo que foi um estágio, foi uma aula prática de Jesus, né, Gilene? Vocês viveram para Deus, assim, de alguma forma, parece assim, a mensagem é essa. Parece que o nosso psicológico está sendo testado num nível tão absurdo. Eu já não sei nem mais quem eu sou. Tem uma música assim, né? Eu nem sei, não vou cantar não, mas eu nem sei quem eu sou mais, né? Porque eu me pego assim, essa mensagem nasceu de um coração que sente hoje, eu ainda sinto que eu estou dentro de um labirinto. Não tem aquele meme da mulher que vai arrumar a casa, vai cuidar do menino, é uma velha, né, uma idosa, que ela fica balançando para um lado. Vocês não vê meme não, né, mas vamos tentar ir por esse caminho não. Mas enfim, mas tem aquele negócio chamado, eu chamo de TDAH santo, espiritual. É quando você está aqui, você não sabe para onde você vai, as estruturas da sua vida foram todas abaladas. É como se Deus pegasse, vou tirar isso aqui porque eu estou atrapalhando. É como se Deus pegasse alguns de nós, colocasse, não vai fazer a ilustração do copo, não sou pastor do iPhone não, mas vou te dar a ilustração. Esse copo aqui, ó, ele está bom para colocar água nele. Só que Deus ele vai mexer com a nossa estrutura de uma maneira tão grande que ele vai apertar, vai amassar, vai balançar, vai colejar e aparentemente não dava para colocar água. Aparentemente aqui ó, vai vazar água. Só que aí tá tudo quebrado, tá? Isso aqui é um copo de plástico. Mas depois que ele fizer tudo isso com alguns de nós aqui, ele ainda vai vir arrumando. E o processo de arrumar é o processo que a gente está vivendo. Por quê? Porque quando Deus amassa, aperta, saculeja, né, balança, ele está abalando toda a estrutura conhecida. O que Jesus estava falando para os discípulos? Vocês andaram comigo 3 anos e meio, vocês andaram comigo no período em que 3 anos, né, que eu fiquei dando toda essa andando para lá, para cá, ali, os milagres, mas tem coisas que vocês não vão conseguir suportar agora. Aí ele disse, no 13, só que está, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, aí aqui começa a mensagem, o conceito para esses dias, sobre a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Ele já está em nós. Mas Paulo diz, não extingais. O que é extingar? É você pegar um pano e jogar em cima de uma fumaça, de uma chama, e fazer quase que ela se apague. É uma lamparina. Antigamente as lâmpadas eram, todo mundo sabe que é a lamparina, candeeiro, né? Que era com óleo, tinha um pavio, e ali se você colocasse a mão em cima, se apagava aquela chama. Aí quer dizer, olha as trevas em volta tomando conta. Olha o mundo como está, as pessoas elas estão povoando a igreja, elas estão entrando vazia e saindo mais vazia. Elas vão para lá e escutam um cara falando, você é bonito, você é isso, lindo, linda. Um cara sentado na cadeira igual um idiota, falando lindo, linda, e assim, isso aí, não é crítica, não é porque ele deu certo não, porque para dar certo falando a bobagem é melhor ficar onde estamos, onde estou. Mas é assim, é um tipo de mensagem que agrada. A pessoa entra, ela está ali, ela balança o culto, ela vai para casa, ela vai para a lanchonete, ela vai sair, pega o carro, vai andar. Só que na segunda-feira ela é a mesma pessoa, ela não foi confrontada,
a sua estrutura não foi abalada, ela não é uma pessoa egocêntrica, egoísta. Se você chega nela e fala assim, meu irmão, você precisa de tomar um juízo na sua vida. Não, eu não preciso tomar um juízo não, porque o meu pastor, ele diz para mim que eu sou o centro do coração de Jesus, a coisa mais maravilhosa. Irmãos, palavra bonita, e assim, a gente viu todo esse mel sendo derramado no culto de hoje, pelo empenho desse casal maravilhoso que casou, dos irmãos, mas doce demais da diabetes, irmão. Assim, às vezes a pessoa está assim, o que nós estamos enfrentando? Eu falo, eu estou vivendo um momento que eu digo assim, não está bom não, Senhor, assim, não chega não. Qual é o fundo do poço? É que o fundo do poço tem um sapão, porque você disse isso para mim? Alguém me disse, sei lá, que o fundo do poço ele tem, foi o Devalcides para mim, que no fundo do poço parece que Deus abre o fundo do sapão e fala, continua caindo. Por quê? Porque isso é a graça de Deus. É quando na graça você entende a desgraça do seu coração. Ninguém aqui é infantil de não entender que o termo desgraça é sem graça. Porque eu fui falar isso na igreja, teve até na reunião, citaram meu nome, graças a Deus, e virei o cara que cita a palavra, essa palavra que eu não sei porque as pessoas não estudam o básico do português, a concordância, que diz que tudo aquilo que é des é sem, né? Esse é o ralé, né? Você vê como é que é o Brasil, como diz alguns, o postil, né? Onde que as pessoas não sabem nem a língua mater, né? Quer ficar falando na igreja, yes, Jesus, yes, né? Jesus, né? Mas enfim, eu ainda tenho que falar, mas vocês não podem suportar. Quando ele vier, vos guiará toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouviu, isso ele dirá e vos anunciar as coisas vindouras. O que o Espírito Santo vai nos revelar nesses dias? É aquilo que está por vir. Irmãos, eu vou ser sincero, foi um transtorno na minha vida, e ainda está sendo, para entender o que Deus está fazendo. Quando Deus me tirou e me separou de todas essas coisas, Rodrigo, eu entrei em crise, e eu ficava até hoje à tarde. Mas essa tarde o Senhor veio no meu coração, sentado, depois de ter almoçado na casa do meu sogro, houve um pedido de perdão da madrasta, da Maiane ali, assim, foi uma coisa bonita. O sogro também pediu perdão, eu dei um abraço sogro. Então assim, foi uma coisa que Deus ele fez para poder nivelar as coisas. E depois de ter almoçado, sentado, o Senhor veio com essa palavra em 1 João, capítulo de número 3, capítulo número 3, versículo de número 20, e o Senhor falou assim, eu até procurei, porque ele fala no nosso coração, você tem que ir no chat GPT, né? Porque a gente está com 36 anos, está com a cabeça de 70, irmão, tem coisa que está apagando na memória. Já não lembro, não fico também atrás de concordância, porque eu não sou idiota mesmo, tem que saber usar a tecnologia, só não pode também demais, né? E diz, e vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas. Aqui eu comecei a pensar o que nós temos vivido. E o Senhor dizendo, vocês têm a unção do santo e não precisará que ninguém vos ensine. Aí aqui também Jesus vai dizer, ele vos guiará toda a verdade. Aqui começa o leque se abrir. Qual é a verdade desse tempo? Estamos ouvindo pessoas que mais parecem animador de plateia, palhaço de pau. Tem uns que já não estão tendo, eu não tenho mais, eu não sei vocês, irmão, qual é o nível de apuração, maturação, maturidade dos irmãos em ouvir certo tipo de pregadores. A Maíra, ela está comigo há 9 anos, ela sabe o nível de enjoamento que eu já estou. Eu só coloco o texto, eu ponho lá, Jó, tinha um homem na terra, Cid Moreira é o melhorzinho. Aí tá lá, Gálatas, por quê? Eu não estou com paciência para ouvir gente que está falando um monte de groselha, lorota ali, sendo que um dos pontos da reforma, quem já estudou sabe, é os 5 pontos da reforma, sola escritura, que é somente escritura. Então eu estou assim, ó, só o texto. Se eu viesse aqui, irmão, só ficasse lendo a Bíblia, talvez seria muito mais edificante para a sua vida do que meia hora. E isso não é uma crítica, como diz o próprio Alessandro, a gente aqui não é aqueles antissistema de ficar falando das pessoas, mas observe,
Porque o Espírito de Deus, ele vai nos guiar toda a verdade nesse tempo. O que é a verdade? Porque quando você observa 1 João aqui, ele está falando do anticristo nos textos para cima, que é o contexto do texto. Você vai ver que ele vai falar sobre o anticristo. Entendeu? Eu vos escrevi, jovens, ele vai falar, vós tendes a unção, filhinhos, no 18, filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora, há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Qual é o maior sinal do fim dos tempos? Não é o mover de Deus, ele virá, acontecerá, mas o maior sinal do último dos tempos é a apostasia. Homens que estão pegando a verdade e transformando ela em mentira. Homens que estão dizendo, você pode ser e vir do jeito que você está e continuar, relaxa meu irmão, só vem, só dropa onda e tal. Igrejas que parecem mais um circo. Não estou falando de rir não, porque rir é cada um com sua loucura. Mas eu estou dizendo de não ter um compromisso com pregar aqui que está aqui. Será, irmão, que é difícil abrir só essa palavra e ler ela e dar ao povo? Mas isso, como dizia um pastor mestre da minha vida, pastor Carlos Magno, lá da Assembleia de Deus no Brasil, reuni com ele muito tempo, ele dizia, é mais fácil inventar história do que pregar a Bíblia, porque a Bíblia vai confrontar o quê? O homem, é a palavra que vai entrar dentro do coração do homem, aí a pessoa, o quê? É como eu brinquei com o Alessandro, é Pix Domini, né? Em vez de ser Pax Domini, né? É Pix Domini. Já salda pedindo Pix. Isso não dá dinheiro não, uma mensagem dessa aqui, ó. A pessoa vai olhar para isso aqui e vai falar assim, esse cara pregou o quê? Pregou o texto. Né? Ele está dizendo que ó, já tem muito anticristo, é o sinal de que nós estamos no fim, são os anticristos que se levantaram no mundo. E o que é um anticristo? É aquele que se levanta contra tudo o que é de Deus, tudo aquilo que Deus, ele diz, vai por aqui, por essa direção, e o anticristo aponta para a direção dele mesmo, ó, venha meu povo, eu estou chegando, eu estou indo, igual aquele filme que assistiu, Os Vingadores, né, o Thanos lá em cima lá, dizendo assim, ó, estou indo aí para arrumar e para acertar essa bagunça. E quando veio, fez aquele estrago e depois ficou igual um idiota, olhando lá de uma fazenda, armadura pendurada e numa fazenda. Matou metade da população. Isso aconteceu, porque aquilo era só uma analogia da Covid que veio matando quase a metade do planeta. Estamos vivos. Depois todos aqui estamos sequelados mentalmente para a Covid, mas estamos vivos. Quer dizer, piorou. Eu já não era muito certo. Aí veio a Covid, já piorou. O parafuso já não estava meio jambrado. Eu descobri que você é mecânico. Bom mecânico, agora não é mais, mas já foi um bom mecânico, ainda é, né? Mecânico uma vez, mecânico sempre, né? Porque se quebrar um carro no meio da estrada, quando a gente vai fugindo do anticristo, vamos botar por aí para arrumar os nossos carros, né? Piadinha básica com o irmão para não ser tão ofensivo. Ó, e aquele que diz que está na luz, mas seja outra coisa. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se for de nós, aqui João está dando conselhos e dizendo, tem gente que saiu do nosso meio, que foi embora, mas eles não eram dos nossos, eles só estavam por aqui para poder ver a nossa liberdade e agora eles saíram. E ele vai reforçar embaixo, que vós tendes a unção do santo, sabei todas as coisas. Aqui eu parei e fiquei assim, sabei todas as coisas. Unção do santo, repete comigo para você aprender. Unção do santo, unção do santo, unção do santo, para saber, não dos santos, o time, vós tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. Então você tem que dizer, eu sei todas as coisas. Por quê? Porque eu tenho a unção do santo. Eu sei todas as coisas e ninguém vai me enganar. Quando eu vi alguém com conversa durante essa semana, pode aparecer, tá? Alguém que vai vir com aquela conversa mole. Ah, meu amigo, você tem que ir para aquela ali ou seguir isso aqui. Você já sabe que isso é o Espírito Anticristo operando. Né? O irmão teve o sonho, viu o Satanás rodeando em volta. E o diabo ele não entra, mas ele joga aquele pensamento. O que você está fazendo? Você está fazendo nada para quê? Você está igual ao meu caso ali, acontece muito no carrão, Por isso que hoje eu tive que ajoelhar, quem viu sabe. Porque eu precisei ali de fazer toda uma coreografia que eu não faço para me aparecer. De fato, eu estou numa guerra ali para poder tocar ali. E
penso muitas vezes que eu estou realmente fazendo nada com nada, mas aí eu sinto que a glória vem, ela assim, não vem de vez, mas ela Deus está fazendo assim conosco, Ele está passando gosto na nossa boca, Ele está fazendo assim como Eliseu, como Elias fez com Eliseu. Elias, ele pega, ele chega diante de Eliseu, ele fala assim, Elias, bom dia, bem, seu Eliseu. Ele vai a Eliseu e fala assim, isso só para representar assim, isso aqui é só um pano para acordar do frio. Aí jogou, é bom que eu já aproveito a deixa, já tiro, já jogo foto aqui no meio do canto aí. Aí quando Elias joga a capa em cima de Eliseu, Eliseu sente o gosto, assim, como se fosse assim, um doce, que a pessoa come um pedaço e, eu quero mais, não tem mais ainda. O que você tem que fazer, Eliseu? Agora você tem que vir embora. Jesus fez isso conosco, né? É assim, um pedaço do poder, é um pouco do poder, é um pouco da unção, da autoridade, da glória, o restante está vindo. Você está disposto, porque na história de Eliseu foi lá e teve que matar a 12ª, ele estava atrás da 12ª junta de boi, então ele teve que vir matando 12 boi na frente dele, pegou aquele monte de carne, fez um churrasco, pegou os aparelhos do boi, fez a fogueira, pegou a carne, assou, comeu o churrasco com a família e falou, pai, mãe, beijou eles ali, perna para que te quero, e seguiu Elias. Aí a gente pergunta, quem é o seu Elias? Quem é o seu Elias? Quem é aquele que você tem seguido, né? Será que é o Alessandro que é o seu Elias aí, que você está seguindo ele, os passos dele? Então fica mais próximo. Porque tem uns que somem assim, parece que Deus não é profecia não, a gente pega de percepção, né? Tem uns que voam igual aqueles balões assim, e vai voar, subir, vai indo, irmão. Essa é a música do mundo, que é a realidade. Não fuja daquilo que Deus está fazendo neste local. Tem um homem de Deus aqui, eu reconheço isso, por reconhecer a gente tem feito igual o Melquisedeque Abraão. Entrega aquilo que tem que entregar, Deus vai mandar mais. E quando Deus colocar na sua sementeira, irmão, não coma a sua semente. Sempre pega a semente e deposita na terra. Por quê? Quando você depositar a terra, ela vai nascer. Se você comer a semente, não tem mais. Você vai ter que ganhar outra semente. E naquele dia não perguntareis nada. Lá voltando para João. Não perguntarei nada. Agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, o vosso coração se alegrará. Ele falando isso antes da sua morte, depois o Espírito Santo vem trazendo alegria. Uma pergunta, quem está feliz ainda aqui? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, a igreja é feliz, né? Uns irmãos assim, tem uns que chegam a ser até abobados, né? Eu fã de mim, né? Eu gosto tanto disso que eu fico tão à vontade na casa do Senhor, que eu fico rindo mesmo, e cada doido de sua maneira, e é isso. E naquele dia não me perguntareis nada, na verdade eu vos digo, tudo quanto vos perdides ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora não pedis nada em meu nome, pedis e receberei, para que a vossa alegria possa ser completa. Tiago vai falar acerca daquilo que nós sabemos, que ele diz que vocês pedem e não recebem, que vocês pedem mal, quer dizer, vocês pedem mal e também, enfim, recebem mal também. Então, o conselho para esses dias é manter a chama do Espírito Santo acesa, manter o Espírito de Deus ali em dia, o poder de Deus que está sobre essa reunião. Porque uma coisa, Alessandro, que Deus me fez entendendo lá na serra, na conversa, até meu sogro ele está assim, fora do sistema, mas parece que está também ficando meio louco também. Mas não sei até que ponto tem que investigar, até que ponto ele está louco, bem ou louco mesmo. Você precisa de pôr adalto, né? Mas assim, eu estava sentado lá, em conversa, eles até me mostraram um movimento que está tendo lá, o pessoal da África, né? Mas eu olhei e falei, igreja igual ao normal, né? É como se fosse uma church, mas com menos piorzinho que as church daqui, as church de lá, né? Mas se for trocar em miúdo, dá quase a mesma coisa. Se você não estiver pregando, eu valorizo a Bíblia. Tá cantando um gato ali em cima, ali, um macaco tá ali cantando ali. Você gosta. Tinha um macaco cantando ali, um gato, um papagaio, que for, né?
Mas se estiver pregando a Bíblia, ó, tá bom, hein? Toda a criação ouve ao Senhor. Dos uma jumenta. Mas aí, o que acontece? Para que a vossa alegria nenhum tirar. Naquele dia não perguntarei nada. Tudo como pedi meu pai ajudar. Perdi meu nome, eu me perdi porque o Rodrigo riu. E eu vou voltar aqui. Do sogro. Meu sogro, do contexto dele é o seguinte. Aí eu penso, ó, o cara tá prestando atenção. Aí vamos lá, eu que não tô aqui, né? Para falar de Bagdá já. Aí eu pensei, irmãos, o que Deus vai fazer? Não é uma pessoa só. E eu até pensei assim, poxa, tá eu Maiane aqui, junta eu e ela, a gente bota 10 cadeiras e começa um bagulho lá, né? Não é isso. É um povo. Deus fala de um povo, e eu, muito sabiamente, o irmão nos inseriu, né, nesse corpo. O irmão disse que até nós, eu e Maiane, somos parte dessa alegria que vocês estão sentindo. Então eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eu já faço parte desse corpo. Por quê? Olha, você vai para um lado, para você ser de uma denominação, você tem que pegar. Eu fui numa que eles escreviam na parede, assim, ó, os nomes do pessoal e prepararam. Aí a outra, como você pertence a ela, você tem que ter uma carteirinha. Tem uma carteirinha, eu tinha até lá em casa lá de evangelista, tá lá assim, ó, bonitinho, assim, tá com uma carinha de bestalhada assim. Aí, então, o que te faz fazer parte aqui desse corpo, aqui desse povo aqui? Qual é os requisitos que fazem você pertencer, né, a esse corpo aqui? É a união, o amor, a koinonia, o termo grego, os irmãos eram reconhecidos no tempo de Atos dos Apóstolos pelo amor que tinha por eles. Então, assim, eu até, né, disse que não iria e não vou, né, fazer, né, muitas menções ao nosso irmão para não dar brecha de que ele fique chateado. Por quê? Porque eu preciso estar aqui amando cada um e não sendo uma pedra de tropeço, porque eu não sei se o de Cristo começar a governar, se a gente vai ter que todo mundo fugir lá pro céu, né? Vai que a gente precisa, vai que eu tenho um carro, preciso que o irmão mexa num carro, eu sacanei tanto o irmão vai lá e esteja uma biela frouxa, não me entendo, um parafuso, sei lá o quê, aí tá eu aí, ficando para trás do anticristo, indo para descer a ripa nas costas. Irmão, Jesus está voltando, irmãos. Tá voltando e parece que ele está voltando de jumento, né? Mas ele vem e assim, o melhor de tudo é que as pessoas, elas estão andando. Amanhã, quem anda de ônibus aqui? Levanta a mão. Deus vai nos dar, que eu também ainda tive que andar para a serra de ônibus. Foi bom porque eu vim de lá aqui dormindo, né? Em casa eu não consigo dormir, mas não vou entrar nesse viés agora não. Mas eu esqueci mesmo que eu ia falar, porque eu fui falar, eu ia falar que eu pegar o 591 sempre e vou fazer essa viagem, porque eu consigo dormir melhor no 591 da serra para cá, do que às vezes em casa, não tem estação. Mas enfim. Do anticristo, pegar, ter o carro, é bom. E esqueci amanhã. Tá, amanhã, quem pega ônibus aqui? Aí levanta a mão de novo aí, porque você vai olhar para a pessoa do seu lado assim e vai fazer só observe. Aquela pessoa às vezes não está nem pensando em Deus. Ela está ali com o cavalo rolando assim, rolando ali, ou então está vendo alguma notícia, ou sabendo alguma coisa, está falando da vida dos outros. Mas assim, não precisa perguntar também não. Só observa. Se aquela pessoa ali está pensando no céu, nada. Se você acordar amanhã pensando nas coisas de cima, você pode assim, achei uma bem-aventurado. O mundo caminha, aquilo que o Alessandro ensinou sobre a imagem, né? O mundo caminha e as pessoas já estão sendo conformadas a uma imagem que é a imagem daquilo que vai vir. Hoje, irmãos, assim, irmão, de coração, se você faz isso, para, por favor. Meu cunhado, ele conseguiu dar um prejuízo à minha sogra de mais ou menos 100 mil reais com um joguinho do Tigrinho. Se esse capeta está fazendo parte da sua vida, expulsa ele. Porque assim, o que mais você vê as pessoas que barulhinho. Aí, assim, é um nojo quando começa. A banca tá pagando. E fica aquela nojeira. Porque a gente tem celular da Real, da Redmi. Infelizmente, ele tem 300 milhões de anúncios. E uma vez ou outra você vai dar Bet Nacional, profetiza, ó.
Tô falando mal da Beth mesmo. Você vai pro YouTube mesmo, tô falando mal da Beth, das Beth que tem. Irmãos, aí fica aquela doença rolando assim. Aí aquele barulho. Aquilo que parece o Satanás. Irmão, o dia que o irmão se endividar com isso. Eu falei com meu cunhado, eu falei umas coisas com ele que eu não posso falar aqui no microfone não, mas eu disse pra ele, o dia que você endividar com isso aí, você tá enrolado. Aí aconteceu e me deu ideia. Mas é aquele barulhinho cheio, você gosta dele. A banca foi a banca. Aí tem uma lá de 1 centavo lá que passa propaganda. Aí eu disse, vai lá, é 1 centavo isso aí. Eu falo, não vou nada, não sou doido. Se eu me prender nisso daí, aí quem assistiu o House Six aqui também não assistiu, não assiste nada. Mas nessa série, depois dela, eu percebo, porque assim, eu não fico. Essa aí eu confesso aqui. Eu fiquei 9 horas assistindo essa porcaria nos dados móveis. Eu acabei de falar do móvel, porque eu queria ver o final daquela merda, aquela miséria ali. Aí, depois daquilo ali, foi promulgado, assim, aquele monte de. Hoje até legalizaram, fizeram CPI, mas assim, irmão, por que eu estou dizendo isso? Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Tem outras coisas pior também, antigamente a igreja batia muito na televisão e no futebol. Porque o problema não é você torcer, o problema é você ficar com o doente mental ali. Deixa com o irmão. Assim, o ímpeto da pessoa em adorar uma coisa é generalizado, irmão. Dinheiro, eu tive que quase morrer para parar com esse negócio. O cara foi lá em casa e eu tomei susto assim, eu falei assim, meu Deus, a Miami, uma vez ela olhou para mim e falou assim, você está falando de dinheiro? Eu falei, eu devo tentar tomar um submarino, não sei, né? Devo ter me tornado irmão maçom. Hoje eu passei em frente a uma loja lá na Serra, aí eu fiquei assim, a moça olhou assim, eu fiquei assim, lá. Aí parecia até que eu era uma coisa, né? Aí eu tenho que tirar foto para mostrar para o Alessandro da loja do Cadu, a loja Zavan, né? A Avan, tá passando numa loja, lá na Serra tem uma loja maçônica. Aí eu falei ali, os caras vão ali para dentro, para ficar beijando o pé do bode e ganhando dinheiro, pega dinheiro com o outro e dinheiro. Então assim, o que eu estou dizendo de uma maneira bem humorada, né? Talvez você também, é que as coisas vão tomando a forma na nossa cabeça, que se nós não tivermos o Espírito Santo, o resumo de tudo que eu falei aqui é ter o Espírito Santo na sua vida nesses dias, porque a lâmpada, as 10 virgens, o resumo, irmão, eu nunca mais li esse texto de outra forma, eu não vou falar sobre as 10 virgens para finalizar, mas ali o resumo do capítulo 25 de Mateus é o cuidado com a vida cristã, porque umas levaram azeite e a reserva, os outros só levaram azeite e não levaram a reserva, e o tempo passou, já estamos com 2026 anos, ano que vem, se virar o ano, já está com 2026 anos, e Pedro, a carta de Pedro vai dizer, pessoas, já encontro pessoas na internet dizendo isso, na rua já vi dizendo também, Jesus não está voltando, não está vindo, então teve um que disse para mim assim, Jesus está vindo de jumento? Eu falei, está vindo igual o seu pai, né? Porque a gente já sabe quem é o pai do jumento, né? Que se você votou nele, problema, né? Que é que vem quase a mesma coisa, mas é isso. Espírito Santo na sua cabeça, na sua vida, nas formas antigamente que as igrejas meio abirolada, né? Tipo uma lagoinha assim que tinha esse escudo, né? As pessoas na veia, Frank of Jesus, tudo já passou. Vocês veem que já passou tanta onda, agora nós clamamos por um mover de Deus verídico, né? Verdadeiro. Porque é uma coisa assim que vai vir para poder, como diz o Alessandro, né? Vai ser o vinho novo é o mais azedo. Né? Provavelmente nós iremos ser perseguidos, mas nossa psicológica já está tão alterada. Então eu vou falar umas coisas com o Alessandro que é no off, não tem como contar o bastidor. Se torne meu amigo, que aí você vai saber, né, dos bastidores das nossas conferências, das nossas lives, porque é muita informação, às vezes informação desnecessária, mas aí tem informação que são boas. Né? Eu brinco que quando eu não vou usar as palavras, eu brinco que quando o cara for, se a gente for ser perseguido, bota a marca, bota o chip da besta e do besta aí eu vou virar para ele falar umas coisas que eu falo com o Alessandro, que eu não vou falar aqui, mas são coisas assim, o cara fala, rapaz, esse cara é doido mesmo, esse é doido, esse aí não é muito juízo certo da cabeça não, isso aí, por que você é assim? É a certeza do que eu quero. Quando o irmão Igor dá o relato de que ele ama Jesus, porque Jesus amou ele, irmãos, é porque o irmão Igor não conhece a minha história. Meu pequeno triste testemunho eu já fiz loucura de falar assim, agora o coração para.
E não parou, não vou contar o que eu fiz não, porque eu tenho noite que eu fiz, eu tenho vontade assim, se puder voltar no tempo, eu volto. Mas eu já voltei no tempo, quando eu nasci de novo. Jesus falou para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Então é possível pegar uma máquina do tempo? Não, mas é possível voltar e ser cheio do Espírito Santo. 3 coisas para fechar, são testemunho do Senhor no céu. A palavra, o Espírito e tem a terceira, e o sangue, né? O Pai, o Espírito e o sangue, que são as 3 coisas aí que você pode ter como testemunho. É a palavra, igual eu falei, pode ser um jumento lá na frente, lá cantando lá, o que importa é estar pregando a palavra. Porque daqui uns dias vai faltar pessoas cantando e adorando